Olá, vocês que nos acompanham no Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com o Bruno e a gente vai retomar um assunto que a gente já discutiu no passado sobre o CrossFit e a discussão que há sobre o potencial lesivo dessa modalidade em vistas à propagação do número de academias que tem sido observado aí na prática. Então, hoje tem mas alguns artigos que falam sobre isso, né? Sobre a incidência de lesões em praticantes de CrossFit em função das características físicas, idade, nível de aptidão. O que você chegou a ver sobre isso, para a gente começar a discutir? Na verdade, o que se tem é que o CrossFit é uma atividade, uma modalidade que leva à lesão, como algumas outras modalidades existentes. É aquela questão do copo cheio e copo vazio, né? Os adeptos ao CrossFit vão dizer, tá vendo? É igual às outras. É exatamente igual às outras. Quem é no copo vazio, e que no copo... esse negócio vai me matar. Exatamente, né? Então tem que ver como que você olha para isso. Acho que, claro, é uma questão de você adequar a atividade, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você nota que o número de lesões, né, a incidência de lesões é parecida com modalidades como MMA, né, é só você observar quem pratica MMA Exatamente. E quem pratica CrossFit. Né? Então, o que me preocupa particularmente é que o CrossFit, não chega a ser uma preocupação, uma constatação, né, é que o CrossFit está bastante disseminado, sobretudo no Brasil, Sim. né? A modalidade cresceu muito nos últimos anos, fora do país também, né? E nem sempre, né, o CrossFit tem recebido adeptos que são bem condicionados para aguentar o tranco. Né? Sem dúvida, mas acho que a gente pode considerar também que há possibilidades de se adequar à natureza do treino ali, à característica individual. O problema é quando você quer massificar e achar que todo mundo, num grupo heterogêneo, como você falou, tem condições de fazer exatamente o mesmo treino ou cumprir exatamente as mesmas tarefas. Adequando, eu acho que qualquer coisa cabe, né? Talvez essa seja uma... acho que pela dinâmica da aula do CrossFit é difícil você ter um segmento. Eu tive a oportunidade, graças ao meu amigo Marcão que está assistindo aí, né? Eu fiz 3 aulas, né? Não aguentou mais depois. Não aguentei mais depois. Na verdade, comecei a desempenhar muito e resolvi sair para não assustar o pessoal ali, né? Para não rivalizar com o pessoal. O que aconteceu com a minha experiência, né, antropológica no CrossFit, né, da experiência de 3 aulas? O que eu percebi, o que eu notei, pelo menos naquela academia, uma academia boa, né, eu fui super bem tratado, fiz as aulas de graça, por sinal, né? Olha, põe o nome aqui embaixo. Propaganda aqui embaixo, né? Bom, o que eu percebi, né, que as aulas, elas são feitas, né, para aquele grupo do horário, Sim. Né? Independentemente da capacidade física, da aptidão de cada um, da experiência pode ser um problema, né? Isso pode ser um problema porque pela rotina da aula, pela forma que ela é implementada, é difícil até você mesmo que se equalizar carga, etc., acaba tendo uma demanda que pode ser... É possível, os professores até tinham o cuidado com isso, mas a dinâmica do CrossFit não permite muito você adequar, por exemplo, exercícios e tudo mais, né? Aliás, até permite, mas você precisa conhecer o aluno de antemão, Sim. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito mais do professor conhecer o aluno, avaliar bem o aluno e ter esse cuidado. Não é um treinamento personalizado. As aulas, né, de CrossFit, né? São em grupo, né? Você não perde o sentido da modalidade. E ter níveis avançados, intermediários, níveis básicos, assim por diante. Eu acho que nesse sentido é possível você prevenir lesão com uma certa eficácia, né? Muito embora os exercícios, por natureza, são exercícios que não são para principiantes, né? Ou para indivíduos que já têm comorbidades muito importantes de cara. Então eu não colocaria ali um indivíduo que tem uma osteoartrite de joelho para fazer uma aula de CrossFit. Você adequa ou você adapta o exercício de agachamento? Até agachamento é agachamento. Né? Agachamento é agachamento, exatamente. Salto. Alguns indivíduos não aguentam saltar. Esse é o ponto, né? Muito embora você também tenha não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhuma vivência no CrossFit, não por falta de vontade, mas por falta de capacidade atual, talvez. Mas eu, por curiosidade, parei certa vez na frente de uma academia no caminho de casa para observar, para xeretar mesmo. E eu notei um grupo de pessoas completamente fora do padrão que a gente imagina quando pensa no CrossFit. Eram senhoras muito pouco aptas, sob o ponto de vista de capacidade física, fazendo uma aula em grupo que tinha alguns elementos que remetiam ao CrossFit, mas que obviamente estava sendo adaptada para aquela população. Então, é claro, é uma questão de juntar pessoas também com aptidão próxima, etc. E que pode ser feito, né? Você pode adaptar de certa forma, ligeiramente ali as atividades de forma a dar conta de demandas especiais que uma ou outra população pode ter.
No geral, quando a gente pensa no CrossFit mais tradicional, o modelo mais puro do CrossFit, esses trabalhos que avaliam incidência, eles costumam reportar sempre um volume muito grande de incidências em ombro, dada a quantidade de exercícios que apresentam a demanda sobre essa articulação. Isso talvez seja algo importante de ser considerado para o pessoal que está trabalhando com isso na prática, em pensar em alguma coisa preventiva ou um pré-condicionamento dessas articulações da musculatura que dá suporte a elas, para o pessoal que ingressa. Eu imagino que muitas delas já devem ter esse cuidado, mas parece não ser uma prática em uníssono, né? Isso ainda varia um pouco eles chamam de box, né? De box para box e tal, mas seria algo interessante de ser considerado, né? Sem dúvida. Me parece que passa muito mais pela questão de capacitação profissional de quem, né, se propõe a dar uma aula de CrossFit do que da modalidade em si, né? Acho que quem acompanha o nosso blog e o nosso canal sabe que a gente não demoniza nenhum tipo de atividade física e também não considera nenhuma atividade física ideal. Bacana que pessoas que jamais fizeram atividade física ou faziam pouca atividade física estão encontrando no CrossFit uma maneira de se tornarem ativas, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado também com a precaução de lesões, né? Uma vez que a pessoa é lesionada, torna-se sedentária novamente, inativa novamente, né? Perdendo todo o propósito da prática. Então, fora a questão esportiva, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que é uma modalidade que exige bastante, né? Estas adaptações, o profissional bem capacitado, bem treinado, bem educado, certamente ele é capaz de, por exemplo, criar uma aula extremamente interessante e segura, usando elementos do CrossFit, mesmo que não seja a população em questão, né? Exatamente, né? Como a gente pode imaginar, por exemplo, uma partida de futebol para idosos, né? O tempo é mais curto. Isso é possível, as dimensões são outras. Isso, exatamente. Eu acho que é possível, desde que você tenha elementos, ferramentas. E aí você, claro, para adquirir esses elementos, você precisa estudar, né? Precisa conhecer de fisiologia, de biomecânica, precisa conhecer de aprendizagem motora, enfim, tudo que o pessoal da educação física tem o dever de conhecer para administrar uma boa aula de CrossFit, né? Não dá para você requerer, geralmente os professores são bem capacitados, exercem a modalidade, não dá para você requerer a mesma atividade. Essa, só voltando a falar da experiência que eu tive, né? Eu lembro que existia uma turma avançada que treinava aos sábados, por exemplo, né? Da qual eu jamais fui convidado a participar, não sei porquê. Motivos óbvios, né? Enfim, mas existia uma turma específica para isso, né? Então, eu acho que cada vez mais os profissionais estão percebendo que há essa necessidade de adaptação, mesmo porque senão eles podem perder alunos. Exato. Né? Se ele machuca o aluno não volta. Daí abarcar o maior número de pessoas possível, né? Sim. Então, só para que isso fique claro, né? Retomando aquele texto lá atrás, pessoal que quiser discutir um pouquinho mais cientificamente, ver uma discussão mais científica sobre o tema, busca lá no blog. Eu falei sobre um estudo que havia saído à época, um dos primeiros sobre lesões no CrossFit, e talvez eu vou achar esse novo, vou colocar aqui também o link no vídeo aqui para vocês também. Legal, porque muita gente entendeu mal, né? O pessoal mais adepto ao CrossFit fala, puxa, esse cara é o contra. Não somos contra e não somos favoráveis a nenhum tipo de atividade. Né? Somos favoráveis, claro, à prática de atividade física, ao exercício, desde que prescrito de uma maneira responsável. É isso. Valeu, Obrigado, gente. Até a próxima.